meus amores! Vamos começar nossa aulinha de matemática. Vamos falar sobre prismas e pirâmide. Poliedros são sólidos geométricos que apresentam apenas superfícies planas. Olha a diferença de pirâmides e prismas. Vamos observar cada um desenho. Os de cima são chamados de prismas e os de baixo são chamados de pirâmides. Mas antes, vamos saber o que é face, aresta e vértices. Face é aquele lado ali da figura. Aresta são aquelas linhas dos lados, né? E vértices são aqueles pontos de encontro. Vamos aprender a identificar os prismas. Eles possuem duas bases iguais. Bases são aqueles que colocamos no chão, né? As outras faces, que são os lados, são chamados de faces laterais. E elas são formadas por retângulos. Observem só. Agora, vamos aprender a identificar as pirâmides. Elas apresentam apenas uma base. E as demais faces também são chamadas de faces laterais. Mas são formadas por triângulos. Observem a imagem. Muito fácil, né, turma? E agora que já sabemos identificar, né, os prismas e as pirâmides, vamos aqui no Manual do Aluno, na página 6, prismas e pirâmides. Então, já sabemos que as crianças foram para uma oficina de culinária, né? Então, olha o que está escrito aqui. Depois de escolherem a forma na qual fariam o bolo, o chefe levou as crianças para escolher a embalagem em que levaria o bolo para sua cabine. Para chamar a atenção delas, os formatos de algumas embalagens estavam representados com varetas e massa de modelar. Veja abaixo algumas dessas representações. Vocês estão vendo? São 3, né? Agora, com base nisso, vamos responder as questões. Na questão número 4, você conhece os sólidos representados acima com varetas e massa de modelar? Vocês conhecem aqueles sólidos? Comente aí com o responsável de vocês. Então, temos a primeira figura que lembra o quê? Um triângulo, mas na verdade ele é um sólido geométrico, né? Então ele tem um formato de pirâmide, certo? E na segunda imagem temos o quê? Temos um cubo, né? Igual um dado. Um dado não tem um formato de cubo? Então, aquele ali também é bem parecido, né? Ele é um cubo. E o outro que tem forma de retângulo? Ele é retangular. O que pode ser? Pode ser um bloco retangular ou pode ser um paralelepípedo, certo? Vocês conseguiram visualizar isso? Ah, tenho certeza que sim. Então, o chefe da cozinha falou assim: crianças, observem bem cada representação para que possam identificar a embalagem desmontada. Cada vareta representa uma aresta, né? Que são aquelas linhas, tá bom? Cada bolinha representa um vértice, que é aquele encontro entre as linhas, né? E essa parte em que eu estou colocando o papel representa a face do sólido geométrico, né? Que é o lado, tá? E aí todo mundo ficou observando, né?
Agora no número 5. Massaro ficou em dúvida sobre qual embalagem escolher e resolveu então montar 3 para escolher uma. Vamos fazer como ele e montar as embalagens? Vá até a página 71, recorte o molde e monte a embalagem com formato de cubo. E agora na página 7, o menino disse: para entender o que o chefe explicou, eu montei a embalagem e escrevi um número em cada face, em cada lado, né? Iniciando pelo número 1. Depois passei uma fita colorida em cada aresta, que são aquelas linhas, né? E por fim, pintei os vértices de vermelho. Deve ter ficado bem legal, né? O cubo dele ficou igual a um dado. Número 6. Faça como Massaro e em seguida complete as frases. Letra A. O cubo possui quantas faces? Quantas arestas? E quantos vértices? Aí vocês vão colocar aí, vão preencher. Letra B. O cubo é composto por figuras planas e suas faces são parecidos com o quê? Com triângulos? Com quadrados ou com retângulos? Vocês vão responder, tá? E já o número 7. A segunda embalagem que Massaro montou foi uma com formato de bloco retangular, igual um paralelepípedo, né? Aí tá pedindo para ir até a página 73 e recortar o molde e monte essa embalagem, né? Igual vocês fizeram com o cubo, tá? Também tem esse molde aí para vocês montarem aí igual um paralelepípedo, né? Em seguida, numere as faces, cole fita adesiva nas arestas e pinte os vértices de vermelho, como na imagem ao lado. Por fim, complete as frases a seguir. Então, vamos às frases. Então, temos a letra A. O cubo retangular ou paralelepípedo possui quantas faces? Aí, vocês vão colocar aí, nesse espaço. Quantas arestas? Aí, vocês também vão preencher aí. E quantos vértices? Aí vocês vão colocar aí o número de cada um, tá? E na letra B, o bloco retangular é composto por figuras planas e suas faces são o quê? Triangulares? São faces de quadrados ou faces de retângulos? Aí vocês vão responder, tá? E na questão do número 8, você percebeu alguma semelhança, é o que são parecidos, tá? Entre as embalagens montadas nas atividades 5, que era o cubo, né? E na 7, que é o paralelepípedo. Escreva a sua conclusão a seguir e depois comente aí com o responsável de vocês, tá? E logo aqui no finalzinho da página 7, você percebeu? As faces do cubo e do bloco retangular, né, que é o do paralelepípedo, são quadriláteros, quadrados ou retângulos, né? Porque possuem quantos lados? 4 lados, certo? Então, vamos aqui na página 8. Na página 8, os sólidos geométricos em que a maioria das faces, né, dos lados, são quadriláteros, que quer dizer quadrados ou retângulos, são também chamados de prismas, tá? Então, os sólidos geométricos que são quadriláteros, né, eles são chamados de prismas, certo? Então, a chefe disse: as faces opostas, que são o contrário, né, de um prisma, podem não ser quadriláteros. Veja aqui o exemplo. Faces opostas.
faces opostas, que são ao contrário, tá? E na questão número 9, a terceira embalagem que Massaro montou foi com um formato de pirâmide. Vá até a página 75, recorte o molde e monte essa embalagem. E em seguida numere as faces, cole fita adesiva nas arestas e pinte os vértices de vermelho, como na imagem ao lado. Por fim, complete as frases a seguir. E agora vocês vão completar aqui referente à pirâmide, tá? Na letra A pirâmide possui quantas faces? Possui quantas arestas? E quantos vértices? E na letra B, a pirâmide é composta por figuras planas e suas faces são... Quais são as faces de uma pirâmide? Elas são formadas por quais faces? Quais formas aí geométricas, né? No caso de figuras planas. Temos triângulos, né? Que são as faces, e a base dela é um quadrado, certo? E agora aqui, já no número 10, você percebeu alguma diferença entre os prismas e a embalagem montada na atividade 9, que é a pirâmide? Escreva sua conclusão a seguir e depois comente com o responsável de vocês, tá? Os sólidos geométricos em que a maioria das faces são triângulos são chamados de pirâmides. E na página 9, vamos verificar sua compreensão? No número 11 está dizendo assim: Massaro escolheu a embalagem com forma de bloco retangular, que no caso é o paralelepípedo, né? E ficou observando as que as outras crianças escolheriam. Veja-as abaixo, depois faça o que se pede. Então, vamos aqui na letra A. Pinte de azul as faces que são quadriláteros. Pinte de azul os lados que são quadriláteros. De vermelho as que são triângulos. E de amarelo as outras faces, tá? E na letra B, em seguida classifique as embalagens em prismas, vocês vão dizer se é um prisma ou se é pirâmide, tá? E escreva o número de faces, de arestas e de vértices também. Então, vamos olhar aqui as figuras. Então, temos aqui 3 figuras. A primeira figura, ela lembra o quê? Uma pirâmide ou prisma? Um prisma, né? Então, vamos responder essa questão aqui, dessa figura, no caso. Quantas faces tem? Vamos contar quantos lados tem? Temos um lado, esse da frente. Do lado direito, 2 lados. Depois tem outro. 3, 4, 5... 6, 7, 8. 8 faces. 8 faces. Então, possui 8 faces porque a parte de baixo, a base, né? Tanto a base de baixo quanto a base de cima, né? São contados também como faces. Também são faces da figura, tá? Só que chamamos de base porque é onde colocamos no chão, né? A base do chão, onde posicionamos, e a base de cima, certo? E agora tem as arestas. As arestas é para contar cada linha, tá? Cada linha. Cada risco da figura, tá? E depois os vértices. Vocês vão contar os vértices, que são aqueles pontos de encontro de uma linha a outra, né? Aí temos a segunda figura e a terceira. Vocês vão fazer a mesma coisa, tá? E já aqui na página 10, número 12, Massaro encontrou na cozinha experimental do navio uma embalagem desmontada.
Veja o molde a seguir e assinale com um X se a embalagem é de um prisma ou de uma pirâmide. Então, vamos observar essa figura, né? E aí, vocês vão pensar aí como que é formado um prisma. O prisma, geralmente, ele é formado por retângulos, né? E possuem duas bases, certo? E essas bases, elas podem ser o quê? Podem ser no formato retangular, ou melhor, no formato de um quadrado ou no formato de um triângulo, certo? E a pirâmide, ela é formada por faces, né? Também, assim como o prisma. E essas faces, elas podem ser o quê? Quadrangular ou apenas triangular? Triangular, né? E possui apenas uma base, certo? Então, vocês vão analisar essa figura e vão marcar aí se é um prisma ou uma pirâmide, tá? Outras leituras. A pirâmide de Quéops. Vocês já ouviram falar? Você sabia que a pirâmide de Quéops, localizada no Egito, erguida há mais de 4.500 anos, é considerada o maior sólido geométrico do mundo, construído pelo ser humano? Vocês sabiam disso? Essa pirâmide foi construída para servir de tumba para um rei. Outras duas foram erguidas com a mesma finalidade. As pirâmides de Quéfren e Miquerinos. Considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a pirâmide de Quéops permanece em grande parte intacta, não mudou nada. Seus lados têm 137 metros de altura, muito alta, né? Agora aqui, quais figuras geométricas planas compõem as faces, quer dizer, os lados, né, da pirâmide de Quéops? Vocês observam aí e respondam. Quando a tia fala de faces, a tia fala de lados. E sabemos também que a base é uma das faces, né? Então, como que será a face, ou melhor, a base dessa pirâmide? Então, agora que já conhecemos os prismas e também as pirâmides, né? Vamos falar um pouquinho aqui, vamos conhecer os cilindros e cones. Temos aí essa figura, né? Vamos observar essa figura e ela tem um formato de quê? Qual objeto que lembramos? Que parece com o quê? Eu lembrei de Lembrei da pilha do meu controle. É nesse formato. Mas qual objeto? Vamos pensar, né? Vocês já pensaram aí? Então, vamos observar mais uma vez. Temos face nessa figura? Existem faces, lados. Sabemos que esse objeto aí, essa figura, né? Ela tem um corpo arredondado, né? Então, ela possui apenas bases. Vocês estão vendo que ela está em pé? Ela está numa superfície, né? Então, temos aqui a base de baixo, onde ela está no chão, e a base de cima, certo? Então, ela possui duas faces, tá? E o corpo dela é arredondado. Dá para rolar, né? Então, se vocês pegarem uma pilha, né, e vocês colocarem numa superfície, vocês vão ver que ela pode rolar, né, de um lado para o outro, porque ela tem um corpo arredondado, né? Então, esse formato lembra o quê? Um cilindro. O nome desse formato é um cilindro, tá? E aqui no número 2,
Massaro ficou curioso em montar essa embalagem e pegou um molde. Faça com ele. Você vai até a página 77, recorte o molde e monte a caixa com formato de cilindro. Depois, complete as frases a seguir. Então, temos aqui a letra A. O cilindro, ele possui quantas faces? Aí, vocês vão colocar aí, né? A quantidade de faces formadas por figuras planas, que são o quê? Qual é o formato dessas duas bases aí? Que a tia já respondeu, né? Que possui duas faces formadas por figuras planas, que são... Aí vocês vão responder. E na letra B? O cilindro possui quantos vértices? Aí vocês vão verificar aí quantos vértices. Será que ele possui vértices? Vocês estão vendo aí vértices? Um encontro de linhas aí? Aí vocês vão responder. E agora a letra C. O cilindro é um sólido geométrico que rola ou não rola pela superfície? Tá bem fácil, né? E aqui, logo aqui abaixo, está dizendo: o cilindro é um sólido geométrico que possui as faces opostas. Que no caso, como ele tem duas faces, né? Que são as bases, né? A base de cima e a base de baixo. Elas são opostas, porque uma é em cima e a outra é embaixo, né? É o contrário, né? Formadas por uma figura plana. E qual o nome dessa figura plana? É um círculo, certo? E aqui no diálogo, a chefe falou assim: crianças, agora vamos fazer alguns doces como este, com a cobertura de chocolate que sobrou. Peguem no balcão os moldes das embalagens para colocar os doces prontos. Então, as crianças ficaram todas curiosas para saber, né, como que eles iriam fazer esses doces. E agora, na página 12, o exercício número 3. Você se lembra a qual sólido geométrico a embalagem desse doce se assemelha? Assinale aí com um X. Será que parece o quê? Uma pirâmide? Será que parece um cone? Ou será que parece um cilindro? E vocês sabem o que é um cone? O cone é um sólido geométrico que possui uma face formada por uma figura plana, que é um círculo e tem um vértice. Vocês sabem, vocês já viram aquele chapeuzinho de festas, né? Igual o chapeuzinho do palhaço também, aquele bem bicudinho. Mas o que lembra um cone? Aquele é um objeto, né, que as pessoas que usam carro sempre colocam dentro. Quando o carro é quebrado, geralmente é colocado um cone ali. Tem pessoas que colocam cone ou um outro tipo de objeto ali, né, para poder sinalizar, para poder colocar na rua assim, para as pessoas verem que o carro está ali parado porque ele está quebrado, né, ou porque ele teve algum problema. Então, é para chamar a atenção, tá? Então, ele é no formato de um cone, ele tem um bico.